O Senhor tem nos ajudado, né? Eu quero rapidamente compartilhar o texto da palavra de Deus com você. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós estamos comemorando aqui mais um aniversário da igreja, né? Até que o Senhor esteve conosco, né? A todo momento Deus cuidou da igreja, a todo momento Deus fez com que a igreja continuasse avançando, porque esse é o propósito da igreja, nunca é parar, sempre avante. A igreja é missionária, a igreja foi chamada para avançar, até que o Senhor tem cuidado de nós. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, eu quero ler com os irmãos do versículo 1 ao versículo 8. Quem encontrou diz amém? Amém! Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: E na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Louvado seja o Senhor. Então se assente, glorificando, exaltando. Queridos, eu quero ser bem breve, bem gentil aqui, agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio que tenho de poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, essa palavra que é imutável, essa palavra que é infalível, essa palavra que é inerrante. A própria Escritura diz: pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A palavra de Deus permanece firme para todo sempre. Queridos, esse texto de segunda carta de Paulo a Timóteo é um texto conhecido pelos irmãos, os irmãos conhecem muito bem, porque trata a respeito das últimas palavras ditas pelo apóstolo Paulo. Nós sabemos que Paulo, quando escreve esta segunda carta a Timóteo, Paulo estava na sua segunda prisão em Roma. Na sua primeira prisão, era uma prisão domiciliar, era uma prisão que Paulo ainda desfrutava de uma certa liberdade, em poder comer o que queria, em poder conversar, em poder estar com Lucas, que era seu companheiro missionário, que escrevia tudo aquilo que Paulo havia dito para ele. Lucas detalhava, escrevia, conforme Paulo dizia, Paulo o entregava. Mas na sua segunda carta a Timóteo, Paulo está na sua segunda prisão em Roma. Nessa prisão já não havia mais esta liberdade. Na sua segunda prisão já não havia mais este conforto, porque Paulo estava em uma prisão, numa espécie de masmorra, um lugar que estava esperando somente a sua hora chegar. Paulo estava simplesmente aguardando o carcereiro chamar para ser morto, para ser decapitado. Paulo só estava aguardando o tempo da sua chegada. Mas a Bíblia diz que enquanto Paulo estava esperando por esse momento chegar,
Enquanto Paulo estava aguardando o tempo do seu filho, Paulo ele orienta Timóteo, que era seu filho na fé. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo ele detalha muito bem a respeito do seu amor que tem por Timóteo. Alguém que Paulo viu crescendo, alguém que Paulo alimentou espiritualmente, alguém que Paulo deu conhecimento, alguém que Paulo deu conselhos, alguém que Paulo ajudou, conhecia também sua família, conhecia sua mãe, conhecia sua avó e também admirava da fé de sua família. Então Timóteo, um jovem pastor, instituído pelo apóstolo Paulo a cuidar de uma igreja, ou pelo menos ajudar o apóstolo João a cuidar da igreja de Éfeso. Porém, nós enxergamos no apóstolo Paulo esta total liberdade dada também a Timóteo, confiando nele, no ministério que havia depositado em suas mãos. A Bíblia diz que enquanto Timóteo ele recebia algumas afrontas de alguns outros líderes, de algumas pessoas mais velhas que estavam ali na igreja, por conta da sua idade, por conta de ser novo na fé, Paulo orientava Timóteo com a seguinte forma: Timóteo, pregue a palavra. Em tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Timóteo, em tempo e fora de tempo, exorta, pregue a palavra. Insta a palavra. Esse é o compromisso. Pregue a palavra. Anuncie o Evangelho. E nós vemos então Timóteo, um jovem pastor, alguém que Paulo sempre orientava, sempre estava orando pela vida dele, sempre orando, intercedendo pela vida de Timóteo, ali servindo com integridade ao nosso Deus Todo-Poderoso. E nós acompanhamos todo o crescimento de Timóteo, alguém que ouviu os conselhos do apóstolo Paulo, alguém que ouviu e obedeceu, aquele que ouvia e colocava em prática. Mas a Bíblia diz que na sua segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, Paulo ele já estava sentenciado, como eu disse aos irmãos. Paulo estava aguardando o tempo da sua morte, mas Paulo precisava trazer ao conhecimento de Timóteo o cenário que Timóteo estava envolvido naquele tempo. Porque naquele tempo havia se levantado falsos mestres que estavam ensinando aquilo que Paulo não ensinava. Estava despregando, se existe essa palavra, aquilo que Paulo pregava. Que estava desconstruindo todo o trabalho que Paulo havia um dia estabelecido naquela cidade, havia estabelecido naquele lugar. Portanto, Paulo ele alerta, ele aconselha a Timóteo, dizendo: Timóteo, as pessoas trarão para elas, ajuntarão para si mesmos mestres segundo os seus próprios desígnios. No versículo 4 a Bíblia diz: e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os ímpios. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte comigo o sofrimento de Cristo. Irmãos, nós quando olhamos para a situação do apóstolo Paulo, Paulo estava esperando somente sua sentença. Paulo estava aguardando o tempo da sua morte. Mas Paulo sabia o propósito de ele estar ali. Paulo entendia o porquê estava naquele lugar. E Paulo sabia da responsabilidade que era de compartilhar aquele sofrimento com o Timóteo. Paulo dizia: Timóteo, olha, eu estou preso, no seu capítulo 2 da sua segunda carta, ele diz: eu estou preso, eu estou sofrendo como algemas, mas eu estou aqui por amor do Evangelho. Eu estou aqui por pregar o Evangelho. Eu estou aqui por anunciar o Evangelho do Rei de Deus, aquele que traz esperança para a nossa alma. Então nós entendemos que, independente das circunstâncias, independente do cenário, o que vale mais é cumprir com aquilo que Deus designou para cada um de nós. Paulo estava num cenário completamente complicado. Estava aguardando o tempo da sua morte, mas era compromisso do apóstolo Paulo preparar Timóteo para agora enfrentar uma nova jornada, para agora enfrentar um novo desafio, porque agora Paulo já não estaria mais no meio deles, porque agora Paulo já não estaria mais com eles para dar uma palavra de conforto, mas a palavra de Deus continuaria no coração de cada um daqueles que o receberam.
Deus, a palavra de Deus tem todo o poder de confortá-los, independente do cenário que estamos vivendo. Se você está vivendo em um cenário complicado e tem a palavra de Deus no seu coração, fique tranquilo, a palavra é Deus é todo poderoso para cumprir com a tua palavra, e a palavra dele tem todo o poder para acalmar o seu coração, para acalmar toda tempestade, para calar todo vento. Esta é a palavra de Deus. Glórias a Deus. Em seguida, o apóstolo Paulo, em 2 versículos, ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Veja que aqui Paulo ele faz uma colocação, ou uma comparação de um soldado que foi para a guerra, foi para a peleja, combateu um bom combate, guardou aquilo que mais lhe era precioso, esteve com ele em todo o tempo aquilo que mais lhe importava. E o que mais importa nesse momento é: guardei a fé. Todo bom soldado que vai para a batalha não vai para a batalha na intenção de somente morrer, mas vai na batalha na intenção de proteger aquilo que está em seu propósito. Vai para a batalha com a intenção de receber aquilo que Deus havia preparado para eles. Timóteo, Paulo sabia exatamente desse propósito. Como um bom soldado, ele foi para a batalha, combateu um bom combate, terminou a carreira, tudo aquilo que havia designado por Deus sobre a vida dele. O mais importante, ele guardou a fé. Como é importante guardar a fé, porque não adianta de nada combatermos um bom combate, encerrar a nossa carreira, mas no final não guardar a fé. É mais importante guardar a fé. Em seguida, Paulo diz: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. A promessa que mantém a igreja de pé não é estabelecida por um político. A promessa que mantém a igreja perseverante não é uma promessa estabelecida por um grupo partidário. A promessa que mantém a igreja firme, intacta, avançando, inabalável, crescendo constantemente debaixo do poder do Espírito Santo, é exatamente a promessa que Jesus estabeleceu para a igreja: olha, eu vou, mas eu vou voltar, e quando eu voltar, eu terei vocês comigo, e quando eu ter vocês comigo, vocês estarão presentes comigo nos céus, e lá desfrutarão em paz da tua presença. Esta é a promessa da igreja, esta é a promessa do povo de Deus, chamado por Deus. Essa é a promessa daquele que Deus nos chamou. Essa é a promessa que nos mantém de pé, que nos mantém firmes. É saber que este mundo só estamos de passagem, que nessa terra somos peregrinos, montamos tendas, montamos barracas, mas o nosso lar é no céu, e Cristo já nos tem preparado, e Cristo já nos tem reservado. Portanto, estou pregando para uma igreja que crê que logo, logo o Senhor vai voltar, e quando Ele voltar, Deus nos terá conosco, e nós desfrutaremos em paz na presença do Deus Todo-Poderoso. Essa é a promessa da igreja. Essa é a promessa da vida do Senhor. Quando nós estudamos a escatologia, a soteriologia, que são estudos, doutrinas importantíssimas para o crescimento da igreja, para o conhecimento da igreja, essas doutrinas, elas estão fundamentadas ou estão alicerçadas em uma única promessa: Cristo veio, atendeu à vontade de Deus, fez com o seu propósito, atendeu à vontade de Deus, morreu naquela cruz, tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, apaziguou toda a ira de Deus, foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, e agora a igreja está guardando a promessa, e essa promessa é a volta do Filho de Deus. E quando Ele vir, Ele vai receber cada um que está aqui nesta noite para o lar celestial, para o reino celestial. Meu irmão, se você não se alegra com esta promessa, então é melhor você começar a se alegrar, porque Deus mantém firmes, revigorantes, revigorados na presença de Deus. É saber que Jesus, Ele vai voltar, e quando
O que mantém a igreja de pé não é governantes partidários, não é a economia brasileira, não é os políticos desse mundo. A igreja não está fundamentada nas coisas dessa terra, a igreja está fundamentada na palavra de Deus, na palavra que é viva, na palavra que é imutável, na palavra que não muda, na mesma palavra que diz que Ele vai voltar e nos assegura que mesmo quando estamos perdidos, Ele é fiel e poderoso para nos mudar, para nos transformar, fazer com que nós nasçamos de novo para a glória do nome dEle. Irmãos, já para cumprir aqui com o tempo, se coloque de pé. Aleluia! A igreja está se esquecendo da vida de Jesus. Nós estamos preocupados com muitas outras coisas. Estamos deixando de lado esta certeza de que Cristo irá voltar. Nós estamos preocupados com muitas outras coisas e estamos esquecendo que Jesus ele vai voltar para buscar a igreja. Nós estamos se preocupando com muitas outras coisas, mas uma promessa que deve estar travada em nosso coração é esta certeza de que Ele virá. Glória a Deus, aleluia. Nós não estamos aqui, como o próprio Jesus diz, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu terei vocês comigo. Glória a Deus. Eu imagino, irmão, no momento que eu estava sentado ali, que estávamos louvando naquele momento, enquanto os irmãos estavam descendo as águas do batismo, Deus colocou essa palavra no meu coração, começou a queimar essa palavra no meu coração, e eu entendi o porquê que Deus colocou essa palavra no meu coração. Glória a Deus. Porque às vezes nós se preocupamos muito com a vida terrena, às vezes nós se preocupamos muito com essas coisas que estão neste mundo, nesta terra, mas estamos nos esquecendo que o nosso mundo não é aqui. Estamos nos esquecendo que a nossa casa não é aqui. Estamos nos esquecendo que neste mundo só estamos de passagem, somos peregrinos. Há um livro muito conhecido de John Bunyan, onde chama O Peregrino, que ele trata exatamente a referência de um homem que está caminho ao lar celestial. E durante este livro ele começa a detalhar um homem que não tem casa, ele cria tendas, ele cria barracas, cada dia ele está em algum lugar, mas no final do livro ele diz que ele encontrou um lar celestial, e este é o roteiro da igreja do Senhor. Aqui nós estamos montando tendas, estamos montando barracas, nós não temos um lar físico, não temos um lar eterno aqui nesta terra, porque o nosso lar celestial já está preparado, a igreja já está guardando o suor da tormenta, Deus descendo do céu para buscar o teu povo, e quando ele descer, nós estaremos com ele, desfrutando em paz na presença de Jesus. Curva a tua cabeça, por um minuto, curva a tua cabeça, eu quero fazer uma oração com você. Sim, Pai. Glória a Ti. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Nós nunca podemos nos esquecer da promessa de Jesus. Se a igreja, há 67 anos que o Brasil para Cristo, 44 anos a igreja, o Brasil para Cristo aqui na sede, desde o seu fundamento. Se a igreja está de pé até hoje, é porque Deus sustentou. Se Deus sustentou, é porque Deus tem um propósito maior. Se a igreja está crescendo, é porque Deus tem um propósito maior. Nessas horas, vamos orar comigo por um minuto. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos, Senhor, na Tua presença para glorificar o Senhor. Querendo Te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua presença, por esse prazer que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Ó Deus, a Tua igreja está orando, porque nós colocamos em nosso coração esta promessa dada pelo Senhor Jesus, e que o Senhor Jesus irá voltar, e quando o Senhor voltar, o Senhor arrebatará a Tua igreja. Esta é a promessa que nos mantém de pé, esta é a promessa que mantém a igreja firme, perseverante na Tua palavra, porque, Senhor, não faria sentido, Senhor, acordar
acordarmos todos os dias e fazermos a obra de Deus, sendo que o propósito da vida é apenas nascer, viver e morrer, mas nós entendemos, Senhor, que nesta vida nós fazemos a obra de Deus, morremos para esta vida natural, mas somos vivificados em um novo corpo espiritual. Ó Deus, porque nós sabemos que depois desta vida nós teremos uma vida eterna com o Senhor, uma vida que o Senhor tem preparado a cada um de nós. É por isso que nesta noite a tua igreja ora: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos o teu retorno, nós aguardamos a tua vinda. Nada é mais certo do que a vinda do Senhor Jesus. A tua igreja aguarda, a tua igreja espera, a tua igreja clama o retorno de Jesus, e nós ansiosamente abrimos o nosso coração e declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem buscar a tua igreja, vem buscar o teu povo, porque nós estamos preparados para o encontro com o Senhor Jesus dos ares. Nós estamos preparados, Senhor. Nós estamos preparados. Fortifica a fé da tua igreja. Eu oro para que a fé da tua igreja não desfaleça, mas nos mantém firmes até aquele dia. Não permita que nós percamos a fé. Não permita que nós nos desencontramos no caminho, mas que teu Espírito Santo todos os dias nos direcione no caminho que nos conduz à vida eterna. Trabalhe todos os dias em nosso coração, transformando a nossa consciência, transformando o nosso intelecto, transformando o nosso coração, trazendo a nós uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade, que só é possível com um coração transformado, coração esse transformado pela tua palavra. Eu creio que a tua palavra será semeada pelo Espírito Santo de Deus em cada terra fértil que aqui está nesta noite, Senhor. Esta é a oração do teu povo, esta é a oração da tua igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, irmão. Se você crê nesta palavra, aplauda com alegria no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Boa essa palavra, né, irmãos?